Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo no canal do Facebook e, mais uma vez, com o nosso tema aqui do livro do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e Como Criar um Novo Eu. Daqui a pouco nós vamos começar a debater sobre os capítulos 4 e 5 desse livro, que é fantástico. Quero também dar um recado para você que na quinta-feira estaremos ao vivo no YouTube do Mais Saúde com o programa Mais Saúde Integral e nós vamos falar sobre estilo de vida. E você tem cuidado da sua saúde? Bom, se você ficou curioso com esse tema, nós vamos falar de alimentação, de sono, de meio ambiente. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, como você pode fazer para manter sua saúde em dia, venha na quinta-feira no canal do YouTube e participe. Bom, eu vou pedir para a Amanda se apresentar e vamos depois o Dr. Luiz e depois a nossa terapeuta Duane e a Luciene. Amanda. Olá, boa noite. Meu nome é Amanda Santos, é um prazer estar aqui mais uma noite com vocês. Fico muito feliz. Eu sou terapeuta, vivo em Portugal, vivo em Lisboa. E vamos ao estudo, prazer imenso. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, sou psicólogo, trabalho aqui com o grupo da equipe do Mais Saúde. E é um prazer imenso estar com vocês mais uma noite aqui fazendo esse trabalho esse livro sensacional do Joe Dispenza, que nós vamos falar hoje sobre como criar o nosso futuro, modificando o nosso passado. Então é bastante interessante, fica até o final para você mudar a sua vida também. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui a doutora Luciene e doutor Luiz Henrique do Mais Saúde por estarmos aqui mais uma vez fazendo o estudo desse livro, Como Criar um Novo Eu. Grandes aprendizados, muita coisa legal para colocarmos em prática e temos aí uma grande oportunidade de mudar as nossas vidas. Um beijo, até daqui a pouco. Muito obrigada. Oi, gente. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite quem está de Portugal. Eu sou Luciene Ribeiro, tá? Sou psicóloga, estou aqui no Rio de Janeiro, sou irmã do Dr. Luiz Henrique. Outra Luciene me achará. Estamos aqui já há algumas semanas fazendo esse acompanhamento do livro, espetacular o nosso trabalho. Agradeço o Luiz e a Luciene a oportunidade de estar aqui e que hoje nós tenhamos aqui mais uma sessão maravilhosa, como todas as outras. Duane, tudo bem? Amanda, tudo bem? Vamos começar essa sessão. Obrigada, gente. Pois é, gente, eu sou Luciene Marques, sou do Mais Saúde, eu sou fisioterapeuta e adoro falar sobre esse tema das crenças, porque hoje, trabalhando com saúde integral, com fisioterapia integrativa, eu venho percebendo cada vez mais como as emoções afetam a nossa saúde, como as crenças afetam a nossa saúde. E o livro do Dr. Joe Dispenza vem nos ajudando a ultrapassar determinadas barreiras. Nós temos duas formas de vencer essas barreiras na vida. Uma é através do aprendizado e a outra é através da dor, do sofrimento. Me parece que através do conhecimento é uma forma mais suave da gente fazer essa alteração, passar e fazer essa mudança. E eu estou aqui com o livro do Dr. Joe Dispenza, nós vamos falar do capítulo 4, capítulo 5. Nós já falamos como superar o meio ambiente, como superar o corpo, e agora nós vamos falar como superar o tempo, e depois nós vamos falar aqui o outro capítulo, que é sobrevivência versus criação, que é demais esse assunto. Então, para a gente começar a falar como superar o tempo, eu vou pedir para o Luiz falar para a gente. Quando a gente fala de tempo, a gente tem assim, uma percepção psicológica subjetiva de que o tempo ele está sempre seguindo numa direção. E quando a gente fala assim, mudar o passado, claro que a gente pode fazer vários sistemas na nossa vida para a gente mudar esse nosso passado. Mas não é disso que o livro fala. O livro fala,
principalmente, e assim, de maneira bem objetiva, direta e fácil, quando eu falo fácil, significa que não é tão difícil quanto todo mundo pensa. Tá? É que o nosso corpo tem memória, nossa estrutura de vida, ela vai fazendo print no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, no nosso cérebro, e nós acabamos fazendo com que tudo que acontece agora é uma repetição daquilo do passado. Então, quando a gente fala de passado, a gente está simplesmente fazendo recarregando o sistema do mesmo jeito que aconteceu antes, a gente vai acabando produzindo um futuro baseado naquele passado. Então, se eu vivi coisas ruins, se os meus sentimentos são ruins, se as lembranças são ruins, tudo aquilo que eu penso, como deveria fazer, como deveria acontecer, e está baseado naquele sofrimento que eu tive no passado, o meu sistema nervoso ele vai usar todos os recursos para poder lidar com aquela situação de novo, mas com a memória daquilo que eu fiz antes, da memória como aconteceu antes e como acontece todo dia. Então, no sistema, no piloto automático, como você gosta de falar, nós temos essa questão de que sempre eu vou direcionar minha vida, minhas atitudes, minhas escolhas, minha percepção, meus sentimentos, sempre pela maneira que eu já tinha preparado antes, que eu já tinha formatado antes da minha vida. E aí o que vai acontecer? O meu futuro ele vai ser, infelizmente, vai ser exatamente aquela cópia do meu passado. Eu não vou conseguir fazer nenhuma mudança se eu não mudar a maneira como eu tenho de lidar com o ambiente, com a maneira como eu lembro das coisas, como eu sinto, principalmente como eu sinto das coisas. Então, o seu futuro vai estar ligado intrinsecamente ao seu passado. Não estamos nem falando de metafísica aqui, não, gente. A gente está falando simplesmente da estrutura do nosso corpo, a maneira como nós lidamos com nossas emoções, como é que o nosso cérebro processa informações que são colocadas. A gente acredita simplesmente que é assim. Eu tenho minha vida, eu recebo informações externas do meu meio ambiente, da minha realidade, que eu digo que é objetiva, e aí me parece que eu tenho que reagir daquela maneira. É sempre assim, e a gente passa o dia, todo dia, e fala assim, pô, não tem outra maneira de lidar com isso. É sempre a mesma coisa. Eu acabo tendo sempre o mesmo resultado. Mas esse resultado é igual porque a maneira como eu lembro, como eu sinto, como eu vou preparar minhas emoções para lidar com o meu presente, é a mesma que eu tive ontem, anteontem. A gente não cria nada novo, a gente simplesmente, 90 e poucos % do nosso dia é um repeteco do dia anterior. Eu repito aquilo, repito as emoções, repito os sentimentos, repito as situações que eu vivi e como se fosse um template. Né? Não sei se vocês já viram alguma coisa em realidade virtual, em que o computador, se vocês já leram alguma coisa sobre isso, vocês já sabem o que eu estou falando. O computador ele aproveita a imagem anterior e faz a modificação somente onde você está fazendo a sua inserção de informação nova. Então, se eu estou num jogo, né, eu tenho renderizado toda a imagem do meu campo, meu fundo, dos jogadores, tudo está lá. Aí eu faço uma ação que é pular de uma ponte. Né? O computador não renderiza de novo toda a imagem. Ele aproveita aquilo que já está lá e faz só a mudança do pulo da ponte, ou seja, uma mudança pequenininha. E aproveita todo o fundo que está lá. Nós fazemos mais ou menos a mesma coisa. Agora, nós temos o poder de mudar todo o fundo, toda a estrutura, mas a gente se satisfaz simplesmente com aquele movimento pequeno que faz a diferença do quadro anterior. O nosso futuro, para ser mudado de maneira assim radical como a gente quer, que a gente precisa, que a gente acha que a nossa vida não está boa, isso que a gente está falando aqui, caso a sua vida não esteja boa, tá, gente? Se você tiver com a vida boa, não precisa fazer nada disso. Continua fazendo. Se a coisa está legal, se está boa, se sua vida é um sucesso, então capriche nisso, porque provavelmente amanhã vai ser um sucesso também. O objetivo final desse nosso trabalho é fazer com que nossa crença de hoje seja realmente um sucesso, porque amanhã eu vou repetir esse sucesso, depois de amanhã eu vou repetir esse sucesso, a felicidade, tudo aquilo que a gente quer. Mas o grande segredo está na mudança do hoje. Eu preciso mudar a minha estrutura hoje. É o que o capítulo fala, e assim, gente, é caprichado, é muito legal, e de maneira muito fácil que o Joe Dispenza ele dá as dicas de como fazer isso. Devolvo para você, Lu. É bem interessante, sim, Lu, até porque essa coisa da gente conseguir criar o nosso futuro a partir de agora
é uma coisa que é simples, né? É simples, a gente só tem que praticar. E ele cita nos livros dele, nesse primeiro... Assim, Lu, deixa eu só fazer um complemento aqui rapidinho. Olha, Lu, é só para você lembrar esse ponto que é o que você falou agora, e as pessoas se debatem muito quando perguntam para a gente, assim, como é que eu faço isso, como é que isso se dá, e você falou, é simples, realmente é simples, mas não se engane, não é fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Então, aí quando a gente dá de cara com o nível de dificuldade da hora de fazer essas mudanças, a gente acaba criando um fantasma de que aquilo é muito complicado de fazer. Não é enganosamente simples, mas não é fácil, tá bom? Só lembrar isso, é para completar. Realmente, é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente já viu, que se você ainda não assistiu os outros episódios, esse já é o quinto, nós falamos de como a química que isso promove no nosso corpo deixa um efeito viciante e a gente acaba, a gente diz que é boicotar, né? Então nós acabamos nos boicotando e não adianta palestras motivacionais, não adianta você estar motivado apenas, você tem que realmente entender o processo e produzir a mudança. E isso que o Luiz estava falando é muito interessante. E a gente sabe que eu peguei a palavra e estava falando que essa mudança que a gente tem que fazer, mudar o nosso tempo, parece assim, poxa, como é que a gente vai viver no passado do seu futuro? Como é que nós vamos fazer isso? Mas é feito de uma forma bem interessante, porque o que a gente cria hoje, se a gente começar a usar o poder que nós temos da nossa imaginação, que é uma capacidade incrível que nós temos, e a gente começar a imaginar tudo que a gente deseja, e isso não é só simplesmente imaginar, é a gente colocar a nossa emoção e viver aquilo que nós estamos imaginando como real. É por isso que é simples, mas não é tão fácil, porque você precisa sentir como se fosse. E aí, a partir desse momento que você começa a sentir como se fosse, você começa, de fato, a viver aquela experiência que você está imaginando. E aí você tem reação fisiológica, você começa a mudar o seu corpo, você começa a mudar a sua realidade, porque a gente, quando fala de realidade, fala de corpo, e a gente tem essa abordagem da física quântica, a gente sabe que tudo é vibração, que tudo é energia. Então, os pensamentos são uma forma de energia. Nós temos pensamentos que vão, isso a gente vai ver ali no capítulo 5, pensamentos que vão produzir energias mais densas, vibração mais lenta, mais baixa, e pensamentos que vão nos fazer vibrar mais rápido, mais alto. Então, nós temos essa diferença de frequência. E todas as vezes que a gente produz um pensamento, a gente produz uma determinada vibração. E se a gente está imaginando um futuro X e a gente está conseguindo viver aquela sensação, aquela emoção, você está produzindo essas sensações no seu corpo e você está produzindo vibração. Quando você produz vibração, você muda o teu meio ambiente interno, você muda o modo de percepção das células, elas vão produzir determinadas substâncias e isso pode gerar saúde ou pode gerar doença. Os processos de cura se dão dessa forma. É da mesma maneira como ele fala no segundo livro dele sobre o placebo, o efeito do placebo. Então, se a gente começa a criar com esta intensidade um futuro, nós vamos ser capazes de nos lembrarmos dele como se ele já tivesse acontecido. E aí que é viver no passado do seu futuro. Nós vamos viver hoje o passado do futuro que nós estamos criando. E isso é fantástico. E eu passo a palavra agora para Luciene.
Oi, gente. Boa tarde. Bom, esse tema é muito polêmico, muito interessante. Eu estou aqui numa página do livro, a página 115, da versão brasileira, né? Em que eu separei algumas coisas assim bem interessantes, ainda mais para nós terapeutas, psicólogos, né? Que tratamos aqui no consultório de pessoas que falam sobre personalidade. Uma coisa assim muito interessante. Eu vou ler um trecho, é bem pequenininho. Ele fala assim: por fim, se você mantém o período refratário de uma emoção por meses e anos, ou seja, das emoções que foram tratadas, que Luísa e Luciene falaram, são as emoções que causam a nossa maneira de ser, né? Por meses e anos, essa tendência transforma-se em um traço de personalidade. Personalidade. Neste ponto, as demais pessoas o descreverão como amargo, ressentido, zangado ou crítico. São as pessoas que estão presas a uma determinada situação que não foi satisfatória. Então, elas trazem isso para o tempo presente e acaba que se desenvolve uma personalidade como essa, pessoa amarga, ressentida. Esses traços de personalidade, portanto, frequentemente, eles têm base nas nossas emoções passadas. Então, essa tal personalidade que nós falamos, que nós temos, que as pessoas têm, o modo como pensamos, agimos e sentimos, que isso seria a nossa personalidade, né? Está ancorada no passado. Assim, para mudar a nossa personalidade, devemos mudar as emoções que memorizamos. Temos que sair do passado. Então, a gente vê isso muito no dia a dia, com nós mesmos, e com as pessoas que estão à nossa volta, e com as pessoas que vão no nosso consultório, para nós terapeutas. Por quê? A gente meio que se orgulha de ter uma personalidade. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou meio assim mesmo, eu sou meio zangado, eu sou meio crítico, eu sou... a gente tem um orgulho de um aspecto negativo que nós temos. Isso acontece de forma assim, sem a gente perceber muito. Isso é incrível, porque a gente, na realidade, deveria estar o tempo todo melhorando aquele aspecto negativo, mas é tão subconsciente que, para driblar o lado negativo, a gente começa a ter orgulho da nossa personalidade ser daquela forma, mesmo a gente desejando trocar ela, alterar e fazer com que ela se modifique. Mas a gente não, a gente continua. Eu gostaria de não ser tão crítico, eu gostaria de não ser tão zangado, mas eu não consigo, faz parte de mim. Então a gente escuta esse discurso diariamente, de nós mesmos e de todos. Só que se a gente tivesse um acesso a uma ferramenta como essa, fantástica, que esse livro que o Joe Dispenza passa para nós entenderíamos como o Luiz e a Luciene falaram. Não é difícil de fazer. O problema é nós entendermos como fazer. Essa percepção errada que nós estamos presos à nossa personalidade é que acaba atrapalhando tudo mais. Então, como é que nós vamos sair do passado? Então, toda vez, por exemplo, se eu sou crítica, se eu sou áspera, se eu sou ranzinza, ou se eu sou muito julgadora, seja lá o que for, e tenho conhecimento de uma ferramenta espetacular como essa, que o que me faz ser dessa maneira? Me faz ser dessa maneira estar ancorada no meu passado. E porque inúmeras vezes, na minha situação de vida, tá? Na minha situação de vida, eu optei por pegar situações em que eu fui crítica, em que eu fui assim, em que eu fui zangada, em que eu fui impaciente, né? E quando eu me desloco para essa situação, isso cristalizou como a minha personalidade. E eu me apeguei a ela. Eu fiquei apegada a uma coisa ruim. Então, o que a gente deveria fazer? A gente, tendo conhecimento disso, alterar estas emoções. Ok? Então, se a minha personalidade é crítica, zangada, é autoritária, as coisas, quaisquer coisas ruins que nós achamos que sejam, que nós gostaríamos de mudar, se nós identificarmos as emoções passadas que nos levam a isso, a gente vai conseguir começar a superar. Né? Então, quando a gente percebe que a zanga vem, que a raiva vem, a ira, ou a insatisfação, ou a crítica, em função de determinados gatilhos emocionais, aconteceu um determinado gatilho. Então, isso provoca o meu mau humor ou isso ou aquilo. Se a gente toma consciência
A gente vai começar a fazer o caminho de conseguir alterar isso e sair do passado. Ok, eu era assim, eu era zangada, eu era crítica, mas eu não sou mais. Agora, quando alguém me faz alguma coisa em que está me julgando, ou me criticando, ou me deixando irritado, ou me deixando de uma maneira que eu não gosto, eu não vou mais me sentir assim. E se eu decido não me sentir mais assim, bingo, eu vou sair do passado. Eu saindo do passado, eu vou estar no presente. Eu estando no presente, eu transformo essa emoção. Eu transformando essa emoção, eu vou transformando o meu eu. Eu vou criar o meu novo eu. Eu vou deixar de ser aquela Luciene para ser uma nova Luciene. Eu acho que é mais ou menos por aí esse capítulo específico que a gente está comentando. Muito bom, Lu, muito bom, exatamente isso. Eu estava aqui procurando, eu tenho um slide sobre esse quadro, só que eu não consegui botar aqui, porque eu tive que fazer umas alterações de programa aqui no computador e ainda está meio mexido, não consegui me organizar para isso. Mas é exatamente isso. A gente enche a boca para dizer, mas eu sou assim mesmo, e assume aquele estado de ser, que olha só como é que ele coloca. Você não é assim, isso é só um estado de ser, produzido por uma determinada situação em que você foi retroalimentando, você sofreu o impacto de algo, né? Geralmente o trauma é um evento impactante de grande intensidade e que gera pensamentos e químicos naquele momento, você memoriza aquilo e aquela memória começa a gerar mais pensamentos sobre aquilo e você tem mais sensação, mais pensamento, você vai mudando todo o teu estado de ser e daqui a um pouco você se torna aquilo. Cara, isso aí, quando você entende isso, é o passo primordial para você produzir a mudança. Muito bom, muito bem colocado. Esse trecho é uma das coisas que eu selecionei, inclusive, no curso eu fiz esse quadro aí, destaquei porque ele é, assim, para você entender, ele é fantástico, é para transformar mesmo. Bora aí, Duane. Então, eu gostaria de destacar aqui uma parte que Joe Dispenza diz assim: quando aprendemos a utilizar a atenção e a aceder ao presente, entraremos pela porta do campo quântico onde todas as potencialidades existem. Então, é tudo isso que vocês estavam falando, para que a gente possa mudar. Qual é a página? Qual é a página? Acho que é 90. Você lembra, Amanda? 94? Acho que era 94. Aí, o que ele diz? Que, ou seja, para que nós possamos modificar, né, como a Luciene Ribeiro falou aí, para mudar a personalidade, devemos mudar as emoções que memorizamos. Temos de sair do passado. Eu tenho uma experiência com a medicina germânica, eu fiz um curso da medicina germânica, onde ela vem comprovar através da ciência tudo isso que nós estamos estudando aqui. Lá, o Dr. Hammer, ele diz o quê? Que através das leis biológicas, ela explica a origem da doença, baseada em um princípio biológico, filogenético e ontogenético. As doenças é resultado de um mau funcionamento do desequilíbrio do nosso organismo. E o que ele fala? O Dr. Hammer, ele chama isso de SBS, que é um Special Biologic System, é um programa especial criado para ajudar o organismo a combater situações em perigo. Então, o que ele diz? Que toda doença, que ele chama desse SBS, ela origina de um impacto emocional, de um choque biológico, que são os traumas, de onde ele observa, né? Então, quando acontece um trauma grave, de uma situação vivida em solidão, né, de um momento assim que recebe uma notícia inesperada, ela gera um foco chamado foco de Hammer no nosso cérebro, e isso é identificado através dos raios-x. E o que ele observou? Que quando acontecem esses focos, esse conflito psicológico emocional coloca as células em desfunção, gerando as doenças. E quando uma pessoa chega, que observa que existe o foco, ela aconteceu um trauma, gerou aquela doença que a medicina tradicional não consegue observar, o que ele observou?
que quando ele leva o cliente a observar, a ir lá, enxergar que aquela doença tem causa lá naquele trauma emocional, quando ele traz para o consciente, ele consegue ir ter o início da sua cura. E aí, esse Dr. Hammer, ele conseguiu comprovar, através da ciência, que quando ele começa esse processo de tomar consciência do fato que gerou a doença, as próprias células do corpo entendem que não precisa mais daquele choque e daquele estado ali. E elas começam a se refazer para a saúde, e é onde acontece, e ele comprova através do exame, né, do começo, meio e fim. Então, isso vem comprovar isso que a doutora Luciene acabou de dizer, que para mudar, quando a gente muda as emoções, conseguiu ir lá no trauma, ressignificar, olhar para aquilo, as nossas células entendem que elas podem mudar, e elas ressoam e mudam, e é onde acontece a cura, né? Então, eu achei assim, muito interessante o quanto a ciência, hoje, vários estudos estão trazendo para isso, para esse olhar, para ter esse novo olhar para a nossa dor, né? Que é o que Joe Dispenza coloca, que ele fala que no cérebro ele vai processar o que os seus pensamentos e emoções, sentimentos estão a dizer. Então, quando nós conseguimos mudar o nosso foco, o nosso pensamento, isso vai ressoar de dentro para fora nas nossas células, e isso nos traz a cura, né? Muito bom, eu gosto muito disso, tudo que você falou, e é um dos princípios que a gente usa também dentro da microfisioterapia. E Dr. Hammer tem uma história, né, de o porquê que ele chegou nisso também. É muito bem colocado, Duane. E assim, você começar a entender é como se o seu corpo dissesse para o cérebro: está tudo bem, calma, está tudo bem. Né? Então, esse é um trabalho que a gente faz via vias aferentes, via o sistema nervoso autônomo, nervo vago, e essa comunicação toda. E a gente sabe que hoje, hoje a gente sabe que o corpo envia muito mais comunicação para o nosso cérebro do que o contrário. É cerca de 80% dessa comunicação vai do corpo para o cérebro e 20% vem do cérebro para o corpo. Então, realmente, o que o corpo sente vai para o cérebro e o cérebro, opa, o corpo está precisando e comanda mais daquilo. Muito bem colocado. Eu agora vou deixar a Amanda falar um pouco também. Então, esse é um tema super, super legal, super interessante. Pegando um gancho ali da personalidade, tem uma questão da psicanálise que eu acho muito interessante, que é dar consciência para esses sentimentos. Como tem ali um exemplo no livro, né? Uma pessoa que começa o dia, ele tem um evento, uma confraternização da empresa, e ele está lembrando da confraternização anterior, do ano anterior. Então, estão todos já imaginando que vai ser chato, que não vai ser legal, e ninguém vai desfrutar. Então, já começa o dia, já fura um sinal, já leva uma multa, fura o pneu. Então, e a psicanálise, ela tem uma técnica que eu gosto muito, que eles dão um nome de criaturas, que é você trazer elas e conversar com elas. Muitas vezes as pessoas falam: Amanda, mas fica uma vozinha, né, na minha cabeça, que já tem aquilo tão instalado. E muitas vezes dar consciência, saber que ela existe, falar com ela, falar: olha, agora eu estou mudando, sou eu que estou no comando. E a partir do momento que dá consciência, ela já consegue colocar no lugar dela e já ir para um futuro livre, aberta, livre dos condicionamentos do passado. Então, eu vejo que o mais importante é dar essa consciência. Quando a pessoa está consciente, quando ela olha para o passado e vê que realmente quer fazer essa mudança, ela já consegue tá além de fazer. E isso começa, como o Luiz falou, não é fácil, isso é de pouquinho, nas pequenas coisas,
nas pequenas atitudes do dia a dia, fazer diferente. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem essa mudança, mas elas não estão abertas a esse olhar de fazer diferente, estão sempre à espera. Amanda, você também fez curso de barras, então você sabe, tem uma pergunta em Axis que a gente faz, né? O que você seria, ou quem você seria se você não tivesse nem passado, nem nome? Quem você seria? Exatamente, isso traz muito essa consciência. E quando a gente, e que eu observo que quando as pessoas, muitas vezes elas estão com essa vontade de mudar, mas elas estão buscando isso na família, elas estão querendo que os outros mudem. E quando elas começam a observar a importância de fazer isso primeiro, né, de dar o primeiro passo nas pequenas coisas, e fazendo todos os dias coisas diferentes. Então, Amanda, então é isso que você está falando aqui. Acho que esse é um dos principais pressupostos que tem das mudanças, que as pessoas insistem que primeiro as coisas externas têm que mudar. A gente está falando, e vamos respeitar as pessoas com relação a essa condição, porque fica parecendo que a gente está falando assim, é muito fácil fazer. Gente, não é fácil. O processo é simples, mas ele não é fácil. E o que a Amanda está falando aqui agora é muito importante, porque no meio familiar a gente está imerso dentro de uma sopa ali, é um contexto que todo mundo manipula a gente manipula todo mundo, né? E aí são jogos, né, que a gente já falou várias vezes aqui em outras lives, são jogos, as pessoas conhecem a gente com a palma da mão. E só que nesses jogos a gente tem a percepção de que eu tenho que fazer alguma coisa para que as pessoas fora mudem, e aí elas vão começar a ter um feedback diferente para mim. Mas não é assim que funciona, né? Vou lembrar sempre o exemplo do espelho. Você não vai conseguir fazer o espelho sorrir para você antes de você sorrir primeiro para o espelho. Então, é simples, mas eu sei que não é fácil. Mas, Amanda, muito bem colocado. Essa dificuldade começa na nossa família, porque o primeiro lugar onde a gente está é a nossa família. E a gente tem grande dificuldade, e a gente normalmente faz assim, pega e joga assim, não, eu vou lidar primeiro com o meu chefe, com o meu vizinho, com o meu namorado, aí joga a família lá para o final do negócio, mas de repente deveria ser o inverso. Não sei se é exatamente isso que você quis falar, mano. Antes que a Amanda continue, isso aí que vocês falaram são os co-criadores. Nós temos os co-criadores da nossa vida. Às vezes a gente se empenha para fazer uma determinada mudança e ninguém aceita, as pessoas na nossa volta, nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, os mais próximos, eles começam a nos rejeitar, a estranhar, mas você nunca foi assim, mas o que é isso agora? Você está muito diferente, e puxa a gente para aquele reme-reme que a gente era, e é hora da gente, às vezes, eu não sei se é nesse livro, se é no segundo, o Joe Dispenza fala, às vezes a gente tem até que se afastar um pouco dessas pessoas para poder você consolidar suas mudanças, porque senão você acaba voltando. Vai lá, Amanda, completa. É exatamente isso, assim, porque são as pessoas mais próximas, né, que tá ali, que tá no convívio, e eu sempre, às vezes, esse questionamento vem sempre, assim, quando começa no processo de autodesenvolvimento, as pessoas observam que muitas pessoas se afastam, e é uma dor, né? As pessoas, elas sentem, já é uma mudança muito grande, e as pessoas muitas vezes se afastando. O que eu vejo é assim, é uma questão de tempo. Eu acho que cada pessoa faz esse processo no seu tempo. E quando uma pessoa toma essa consciência, ela mais depressa traz essa luz, né, para as outras pessoas. Eu acredito que é só coisas boas, assim. Eu acho que essas pessoas que se afastam é um tempo e depois isso tudo volta ao normal. É um processo muito bonito e não dá para desanimar. É intenso, né, mano? É intenso. E eu acho que a Duane, quando fala das constelações, ela está sabendo exatamente o que a gente está falando aqui. A intensidade na hora que faz esses processos. É muito legal, muito bom. Mas gente, olha só, vale a pena. Tá? Eu sei que dá trabalho para fazer, não é fácil, mas olha, depois que a gente faz essas mudanças, faz esses cliques, é assim como se
furasse o balão, foi aquilo tudo que parecia que era um troço imenso, vai esvaziando, 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 e vira uma bolinha murcha que você só jogar fora na lixeira. Vai lá. Eu acho que a Duane está querendo falar alguma coisa. Peraí, eu vou deixar. Pegando carona na live que eu assisti ontem do Luiz com o Mário Jorge, e ele estava falando de provar o pudim. Imagina você assistindo pelo YouTube ou pela televisão uma receita de um pudim maravilhoso e você fica com muita vontade de comer aquele pudim porque pela aparência, pelos ingredientes, você julga que aquilo é muito bom. Mas você só vai saber o sabor se você provar, entendeu? Então, você só vai saber o que é fazer essa alteração a hora que você fizer na sua vida. A gente vai falar, Joe Dispenza vai falar, mas na hora que você fizer a sua, é a hora que você vai saber. E eu devolvo lá para a Amanda, e eu sei que a Luciene também está querendo falar. É a Duane. I'm so sorry. Eu só queria colocar aqui que essa questão de você co-criar é muito interessante, você observar o que você vai pedir, o que você vai demandar para o universo ou para Deus, né? Existe um filme, tem um filme com o Morgan Freeman, onde ele faz o papel de Deus, e nesse filme ele sai andando e conversando com as pessoas. E aí ele entra num café e vai conversar com uma mulher que está muito revoltada com a vida, que a vida dela não muda, e que ela estava cansada, né? Nossa, ela já estava desistindo mesmo. E ele virou e falou assim, o que você pede para Deus? Aí ela virou e falou assim, eu peço paciência. Aí ele falou, e o que Deus deu para você? Aí ela pegou e falou, me deu muita confusão, minha vida está de cabeça para baixo. Aí ele começou a rir e falou, ele simplesmente atendeu o seu pedido, ou seja, o universo deu para ela condições para que ela pudesse exercer o quê? A paciência. Então, ao cocriarmos, nós temos que ter essa questão, temos que ter clareza do que você está realmente pedindo, né? O que você vai cocriar, o que você vai estar jogando para o universo para poder receber. Então, era só esse cuidado. Me lembrou eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, que Deus me dê muito trabalho para ter dinheiro. E eu falei assim, que te dê muito dinheiro sem nenhum trabalho. Como seria? Não é? Bora, Lu? Então, gente, baseado em tudo que vocês estão falando aqui, pegando o gancho, aqui na página 117 do capítulo 4º, aí vou ler um trechinho aqui para a gente comentar também sobre exatamente essa mesma linha que a gente está falando. Por outro lado, o que acontece se começarmos a antecipar alguma experiência futura indesejada ou ficarmos até mesmo obcecados com o pior cenário baseado numa memória do nosso passado, como ela falou da co-construção? Ainda estamos programando o corpo para experimentar um evento futuro antes que ocorra. Agora, o corpo não está mais no momento ou no passado, está vivendo no futuro. Então, veja bem, se nós programarmos, como a Amanda disse, do cara que saiu do carro, indo para o evento do colega, né? Imaginando como é que foi o último evento. Aconteceu assim, 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 e eu me aborreci, eu me estressei, eu briguei. Se nós programarmos o nosso dia a dia exatamente de acordo com a nossa pseudo-personalidade, em que nós tivemos exatamente as mesmas emoções, as mesmas reações e tudo mais, a gente vai cair na chamada conhecida mundialmente, que sempre dá certo, lei de Murphy. A lei de Murphy é o quê? Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Porque se você programou todo o erro daquela situação, é exatamente isso que vai acontecer. Não tem como a festa que o cara está indo de final de ano com o chefe acontecer de uma outra forma, porque você já está vivenciando toda a emoção negativa daquela festa. O que vai ocorrer? Exatamente aquilo. Então, e aí o que acontece? Exatamente o que a gente volta sobre a nossa pseudo-personalidade, em que eu vou me aborrecer, eu vou me zangar, eu vou me criticar. Então, a gente poderia olhar um pouco mais para esse lado
dessa lei de Murphy. Por que essa lei de Murphy é tão famosa? Por que os empresários, o mundo, né, empresarial, adora usar a lei de Murphy? Eles falam que usar a lei de Murphy é para proteger. Não, a gente tem que calcular tudo que não pode dar errado para que não aconteça, porque se a gente programa o que vai dar errado, vai dar errado. A gente criou o errado. E como a gente tem as referências passadas nossas de coisas que deram errado, elas simplesmente vão acontecer. Simplesmente vão acontecer. Então, a gente, para fazer essa mudança, a gente tem que primeiro fugir desse conceito total. Aí nós podemos ser assim colocados. Ah, mas você é muito sonhador, você é muito positivo. Então, você acha que não vai acontecer nada de errado? Ha, ha, ha. É o que as pessoas dizem para a gente, né? Você está sonhando, né? Você acha que não vai acontecer nada de ruim. Aí a pessoa aquela pessoa crítica, que tem aquela personalidade de chegar e derrubar os outros, ser crítica demais, você não está pensando que vai acontecer, que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo, que pode acontecer. Aí o coitado daquela pessoa que quer fugir da lei de Murphy, ela se sente encurralada, chocada com a situação. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado, mas pode acontecer isso, isso, isso e isso. Aí sabe o que acontece? Nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos são engavetados, são jogados fora. Porque, na realidade, a gente ficou suscetível àquela informação da outra pessoa que é realista, mas ela é realista, porque ela passou por tudo aquilo. E ela te coloca essa lei de Murphy assim, de cara, assim, você diz assim, não é assim. Não vai dar certo como você pensa, porque vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Então, nós temos que fugir desse tipo de situação. A gente tem que estar preparado para quando acontecer chegarem essas pessoas na nossa frente e dizerem isso para nós, que a gente olhe para elas simplesmente e faça uma cara de paisagem, sorria, e não absorva aquela informação. Claro que coisas erradas podem acontecer, a gente não tem o controle de tudo. Isso não significa que alguma coisa ali no caminho não pode dar errado. Na realidade, o que é certo e o que é errado? Não tem nem certo e errado. Pode acontecer uma coisa diferente, que na hora a gente ache que algo deu errado no nosso projeto, mas na realidade aquela volta vai nos levar a um caminho muito melhor. Então a lei de Murphy, para mim, ela está totalmente furada. E a gente deveria conseguir seguir na trilha dessa maneira, da gente não se deixar abater pelas críticas das pessoas, tá? Pelo que as pessoas colocam para nós, e a gente continuar, mas estar preparados. Eu tenho uma colocação. Claro. Olha, foi muito legal você falar na lei de Murphy, porque a gente escuta muito isso das pessoas. A maioria das pessoas, elas têm essa crença, porque normalmente nós fomos doutrinados a isso, a acreditar que o problema vem sempre de fora, que nós somos vítimas de tudo, dos outros, do meio. E a lei de Murphy é mais uma dessas constatações de que você é só uma vítima. Você não é o culpado de estar acontecendo aquilo, você, aliás, não tem nada a ver com aquilo está acontecendo contra você, porque é uma lei. E se é uma lei, com lei você não discute, você simplesmente acata, não é? Então você fica ali inerte, vítima, consolidando essa crença. E a partir do momento que a gente vem com conhecimento e que a gente expande a consciência de que isso é só um ponto de vista, né? Que você falou aí, porque as pessoas vêm com essa história, e a gente sabe, né, Lu, é só um ponto de vista interessante que essa pessoa tem, baseada na crença dela, porque os pontos de vista são sempre baseados na crença que a gente tem. Se a gente acredita em algo, a gente vai emitir uma opinião, a gente vai achar alguma coisa sobre aquilo, mas não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com a coisa, tem a ver com a nossa crença com relação àquilo. E a lei de Murphy, ela é uma crença, e se você tem essa crença, você vai achar muita coisa sobre isso. Então, gente, é só uma crença. Vamos trabalhar isso e vamos acreditar que quem tem a capacidade de criar ou descriar é você.
Fala, Luiz. E para os céticos de plantão, aqueles que acreditam que tudo isso é regido por leis, tá? Vamos lembrar aqui, vamos fazer aqui um paralelo aqui, então. Já que você acredita na lei de Murphy, ou seja lá qualquer lei que for, vamos lembrar que se existe uma lei, é porque existem pessoas que podem quebrar a lei. Por isso que a lei existe. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E aí a lei, ela exige um legislador, ou seja, alguém que vai dizer o que você tem que fazer, mesmo quando momentaneamente você não concorde com aquilo. Você pertence a um grupo, muitas pessoas concordam com aquilo, mas você não concorda, você é obrigado a cumprir aquela lei que outros determinaram para você. Mas vamos lembrar, é uma lei, mas não um consenso total. Pode ser um consenso da maioria. Então, se a maioria acha que a lei de Murphy existe, que quando vai dar errado, ela dá errado, parabéns para quem quer acreditar nisso e investe nisso. Mas, justamente porque chamam de lei, é porque lei ela não é universal, ou seja, existe um legislador que cria a lei por causa de interesses de alguns. Agora, e aí ele ainda cria o sistema de controle daquela lei, né? Vamos fiscalizar para que a lei seja cumprida, e aí vão as pessoas que acreditam firmemente naquela crença, os nossos familiares, parentes nossos, pessoas do trabalho, vizinhos, eles vão cobrar de você que você cumpra aquela lei. Mas se existe uma lei e existe o legislador e existe a fiscalização, significa que você, como ser humano, você não tem necessidade de acreditar nela e você pode, sim, criar mecanismos para que a lei seja mudada. Então, crie uma lei para você nova, crie uma lei própria, em que não existe a escassez, não existe a tragédia. Se alguma coisa ruim acontece, não significa absolutamente nada. Só que aquilo aconteceu. Talvez a única coisa que possa significar, que bom, né? Já aconteceu a coisa ruim, agora vem a boa. E olhe lá e siga a sua vida. Muda a lei, tá? Mude a lei, porque é assim que funciona, gente. Não, as leis não são coisas que são estabelecidas, é um consenso, apenas isso. Tá? Não use o consenso dos outros quando você mesmo, no fundo, não acredita naquilo. Faça suas modificações e crie uma realidade em que a lei é outra. A lei é da bonança, da facilidade, da saúde, não existe escassez, é abundância. Essa que deve ser, se você concorda. Gente, olha só, se a sua vida está legal, tudo isso que eu estou falando aqui é uma grande besteira para você, porque está muito bom, então descarta isso, sai desse canal, vai ver outra coisa. Né? Aqui a gente fala de mudança quando a gente não está satisfeito. Eu não estou satisfeito com o que estou vendo, vou mudando na minha concepção pessoal. E aí as outras pessoas... Olha só que detalhe interessante. Quando eu faço minha mudança, e aí eu vou mudando, outras pessoas à minha volta podem deixar uma grande vantagem. Você está sendo um modificador de opinião. Você está sendo um influenciador de opinião. Você muda, as pessoas olham, olha, como é que ele conseguiu fazer isso? E vão começar a fazer as mudanças também. Porque é o que a gente está fazendo nesse livro aqui. O Joe Dispenza passou um monte de problema na vida dele e foi mudando, e não acreditou nas leis que tinham sentenciado para ele que ele estava inválido, que ele ia morrer. Se você não conhece, então compra o livro e vem acompanhar com a gente aqui. Ele estava moribundo no hospital, que todo mundo disse que ele estava ferrado, já era para ele. E ele, contra todas as leis, ele reverteu, criou uma lei nova e está aí hoje fazendo o que ele está fazendo. E aí a gente olha para ele e fala assim, como é que ele fez isso? Então, se você também começar a fazer na sua vida a sua modificação, as pessoas à sua volta, as pessoas da sua família, como a Amanda colocou muito bem aí, vão olhar para você, de início vão rejeitar, como a Luciene falou, que a gente já viu isso muitas vezes, vão retrair, vão rejeitar, vão dizer, cadê aquela Amanda que eu conhecia, que dependia de mim, que precisava para qualquer coisa? Cadê aquele Luiz que era frágilzinho e chorava por qualquer coisa? Cadê a Duane que quando a coisa apertava pulava fora? Cadê a Luciene Ribeiro que quando tudo dizia que não, ela acreditava que não? Cadê a Luciene Marques que pegava todo aquele conhecimento dela e fingia que não sabia nada, porque como ela pode saber mais do que os outros? Então, pega essas coisas, joga fora, cria uma nova lei e
seja feliz na sua vida, porque as outras pessoas vão acompanhar você. Muito bem, a galera hoje está bem inspirada, mas também esses capítulos eles são bem inspiradores, né? E eu estou aqui na página 129, onde ele fala em ser viciado em ser alguém, que é justamente quando a gente sofre, né, com o estresse e nós temos uma determinada enxurrada química no corpo, e essa química deflagra sensações e emoções, e a gente, vamos lá, se eu sou irritada, eu começo a ter mais estímulo para ser irritada, e com o passar do tempo, eu acho que foi a Lu que falou isso logo no início, você acaba se tornando aquela pessoa irritada. Só que tem um porém, né? Como todo vício, cada vez mais você precisa aumentar a dose. Então, você vai se tornando uma pessoa que começa a ver prego em tudo quanto é canto. Está tudo lindo, tudo maravilhoso, e você está ali procurando o prego no canto da parede, onde ninguém está olhando, para você se irritar, para você se aborrecer, porque o corpo está viciado naquela descarga. Você está viciado em ser alguém. Alguém mais leu, claro, mas destacou esse trecho aqui, essa parte? Fala, Duane. Quando você está falando isso aí, aqui no livro ele fala assim: isso é viver no modo de sobrevivência. Vivemos alimentando pensamentos focados no ambiente exterior, na dor em algo de fora, né? E aqui no capítulo 5 ele fala, tem uma partezinha que eu marquei aqui, onde ele fala bem assim, bem claro, o que vem a ser a sobrevivência versus criação, né? E o que vem a ser a sobrevivência? Ele fala que viver no mundo da sobrevivência implica uma vida de estresse, a funcionar como materialista, acreditando que o mundo exterior é mais real do que o mundo interior. Preocupamos apenas com o corpo e quer curá-lo com algo de fora, sendo que grande parte das nossas dores vem da alma, né? E aí ele diz: o cérebro e o corpo estão em desequilíbrio. A nossa vida é previsível, tudo tem que estar na sua visão de controle. Muitas pessoas têm essa grande necessidade do controle, de controlar a sua vida. Tudo tem que fazer, né, que tem que ter razão. E quando ele vai colocar aqui o que vem a ser a criação, ele fala assim, que quando estamos verdadeiramente no estado de criação, deixamos de ser um corpo, uma coisa, um tempo, e esquecemos-nos de nós próprios, tornamos-nos consciência pura, livres dos grilhões da identidade que precisa da realidade externa para se lembrar de quem pensa ser. E eu achei tão lindo, tão claro a forma que ele colocou essa divisão, né, do quanto as pessoas ficam apegadas na sobrevivência, na dor do estresse de viver no passado, e esse grande poder de co-criar que nós temos aqui, né? Alguns chamam de centelha divina, outros dizem que nós temos que entrar em contato com a nossa essência. O que é entrar em contato com a nossa essência? É acreditar, começar a você sair um pouco desse racional e vir um pouco aqui para o coração, escutar o seu coração, a sua intuição que vem do coração. Aí está, eu penso que a resolução de todas as nossas curas. Quando você sai um pouco desse mundo material e começa a entrar aqui, você entra em contato com a sua cocriação, né? Que alguns dão o nome de Deus, outro universo, energia, né? Cada um com as suas crenças aí. Mas é muito interessante que tudo isso está aqui dentro de nós. E nesse livro, ele vai nos dar as ferramentas, né, que mais na frente nós estaremos aí discutindo. Olha, muito show, bato palmas, porque esse também é um dos quadros que eu trago muito para dentro do consultório, porque as pessoas elas vivem estressadas, no geral, e por diversos motivos. Às vezes por problemas emocionais, às vezes por problemas físicos, mas em média, as pessoas estão sempre muito estressadas. E nesse modo de estresse, a gente chama que está em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, você sobrevive, você luta só para sobreviver. Não há como você criar. Você gasta a sua energia vital
para sobreviver. Você não cria. Então, se a gente puder cuidar do corpo, que a gente vai falar disso na quinta-feira, e cuidar também desse lado das emoções, das crenças, porque aí a gente vai sair desse estado de sobrevivência e vamos entrar no mundo das infinitas possibilidades, que é nas infinitas possibilidades que a gente pode criar, é o espaço da criação, onde tudo é possível, onde tudo já existe e a gente se alinha com aquela frequência. Se vocês perceberam, ele também bota um pouco mais à frente a densidade das energias, né? A energia do ódio, da raiva, da inveja, são energias mais lentas, mais densas, é como se fosse assim, mais pesada, mesmo, mais material, que você não consegue alterar. E amor, gratidão, essas são energias mais altas, que vibram mais rápido também, e são essas que a gente consegue modificar com mais facilidade, a energia da criação. Então é isso, nós estamos chegando aqui no nosso horário, eu estou assim muito feliz hoje, isso foi uma bomba energética desde o início, e a gente tem aqui no chat a Maria Aparecida Monteiro, a gente também agradece a sua participação aqui, a Joana Dark também reconhece que é incrível como a família às vezes impede a gente de crescer e daí vem o medo. Mas não precisa, viu, Joana? Não precisa ter medo, tenha certeza do que você quer e vá em frente. E no final todo mundo vai ganhar, porque quando você consegue promover as alterações em você, toda a sua realidade vai mudar. E essas pessoas à sua volta também vão mudar, tá bom? Então não tenha medo não, vá em frente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tem mais gente assistindo aqui, o Alex, tem Alex, Carmen, Sheila. Bom, se vocês tiverem pergunta, pode fazer. Se alguém tem mais alguma colocação aqui dentro do grupo, Luiz, quer falar alguma coisa? Bom, eu quero só agradecer a participação de todo mundo e vou lembrar sempre vocês, sejam o modelo que vocês querem que as pessoas sejam. Então, não existe nenhuma mudança que você vai desejar que os outros façam primeiro do que você faz. Vou lembrar sempre o exemplo do espelho. O espelho não vai sorrir para você se você não sorrir primeiro para ele. Faça a mudança interna, faça a mudança dentro de você, que você vai ver que as coisas vão começar a acontecer do lado externo. Não adianta você se lamentar, se vitimizar, que as coisas não estão acontecendo, mas você mesmo não faz nada por você. Começa a fazer por você, faça a coisa pequenininha. Começa pelas coisas mais simples, mais fáceis, né? O processo é simples, só não é fácil. Mas então começa pela parte mais fácil. Porque aí cada conquista sua diária da parte fácil vai fazer com que você ganhe potência para as que você considera mais difíceis. Tá bom? É isso aí. Amanda, suas considerações que você tem a dizer, e depois da Amanda, a Luciene, depois da Luciene, a Duane, e aí eu vou encerrar. Bom, só complementando o Luiz, eu acho que uma coisa muito legal é começar de pouquinho, vigiando os pensamentos, trazendo pensamentos bons, e vai ver que isso no princípio pensa, poxa, mas tanta coisa acontecendo, mas chega uma hora que isso vira um hábito. Pensar positivo, imaginar coisas positivas, se imaginar num futuro como quer que ele esteja, sentir aroma, sentir todo momento e ver como as crianças têm tanta criação, elas não trazem, né, esse peso, elas têm mais capacidade de criar. Então, a gente tirar um pouco dessa bagagem, né, que a gente tem e tá livre para sonhar, para fazer coisas boas, né, coisas acontecer. É isso, muito obrigada. Bom, gente, nosso papo aqui hoje foi maravilhoso, como sempre, assim, demais as nossas constatações, esse bolão aí que a gente está jogando. E é isso mesmo que todos nós conversamos, a gente mudar essa forma da gente sentir para que o nosso corpo produza menos hormônios, esses hormônios todos ruins, e que a gente possa ficar replicando, né, essa personalidade ruim que a gente quer trocar. Lógico, se a personalidade você acha que estiver boa, como o Luiz fala o tempo todo, né?
mas se a gente acha que quer trocar, eu acho que todos nós queremos trocar alguma coisa. Então, eu acho que o papo todo de hoje, todo mundo que falou, muita coisa importante que a Duane falou, Amanda, Luísa, Luciene, é para nos fazer refletir. Refletir que nós passamos muito tempo nesse mundo físico, material, né, vivenciando essa sequência de informações, e a gente pode começar, aos pouquinhos, ir alterando e se desapegando um pouco disso. Então, esse nosso papo, eu acho que a nossa intenção aqui, com todos vocês aqui, que estão aqui nos assistindo, é a gente começar essa reflexão. E a gente pode testar, assim, pequenas coisas. Vocês podem começar testando, assim, uma única atitude que você tem com alguém. Faz um teste, pensa diferente, segura aquela emoção, vamos ver como é que vai acontecer. E aí, quem sabe, um pequeno milagre começa a acontecer dia a dia e a gente vai conseguir continuar. Obrigada, gente. Obrigada, Lu, Luiz e Luciene. Obrigada, Duane, Amanda e todos vocês aí que estão nos assistindo. Muito obrigada. Uma boa noite. Então, eu quero finalizar aqui o nosso estudo com uma frase do próprio livro, que diz assim, ele começa o livro com essa frase, ele fala assim: o hábito mais difícil de vencer é o hábito de sermos nós mesmos. Então, como o Dr. Luiz disse, não é fácil, mas é possível nós realizarmos essa mudança interna. E quando ele fala de mudança, né, ele falou a frase que Gandhi coloca, que eu acho também que é a frase do Gandhi, onde diz assim, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Gandhi que costumava dizer isso, né? E isso é algo que a gente tem que trazer para a vida. Bert Hellinger, ele diz que nós, na nossa família, nós temos uma coisa chamada consciência leve e consciência pesada. Consciência leve é você fazer igualzinho para poder pertencer àquilo, né, ao sistema da sociedade, ao sistema da família, mas você pode e deve fazer diferente. Talvez quando você cria o hábito de fazer diferente, você vai se sentir uma culpa inconsciente, talvez seja pesado, difícil, mas talvez esse seja o caminho, que nós estamos aqui para estarmos olhando para isso, para criar novos hábitos e permitir que a nossa vida possa fluir de forma mais leve e feliz. Nós merecemos ser felizes. Um beijo a todos vocês, agradeço aqui pela oportunidade, a equipe do Mais Saúde, doutora Luciene, doutor Luiz Henrique, Luciene Ribeiro, Amanda, um beijo para vocês e muito obrigada por fazer parte hoje aqui desse encontro. Um beijo. Pois é, e segunda-feira tem mais. Toda segunda-feira nós estamos aqui nos reunindo para conversar sobre esse livro que é maravilhoso. Ele mais à frente, eu acho que ainda é nesse livro, todas as vezes que a gente tem um pensamento que vai contraditório ao que nós estamos desejando, a gente mentalmente repete, muda, muda, muda. E isso é um alerta para a gente vigiar, não é, a nossa consciência, né, Lu? E aí a gente vai conseguir produzir essa mudança que a gente está tanto esperando. Pessoal, na quinta-feira nós estamos no YouTube do Mais Saúde, com o programa Mais Saúde Integral. Nós vamos falar de estilo de vida, e estilo de vida inclui crenças também, porque inclui estresse. Participa com a gente, deixa essa pergunta. Eu vou pedir para você que está aqui, dá um like aqui nesse nosso vídeo, e você que está assistindo depois, também dá um like no nosso vídeo, compartilha com seus amigos, compra o livro do Joe Dispenza, lê e vem discutir com a gente, que a gente vai gostar muito. Pessoal, boa noite. Um beijo, meninas e meninos. Um beijo. Fiquem bem para a próxima semana. Tchau.